Polaridade e ritmo caminham juntos. Se observarmos a natureza, vamos perceber que tudo, absolutamente tudo no universo tem dois polos: negativo, positivo, quente e frio, ácido alcalino, doce amargo e assim por diante. E esses estados não podem ser qualificados como bons ou ruins, pois eles são condições necessárias para o bom funcionamento da natureza. Por exemplo, chuva e sol. A natureza precisa de ambos. Chuva não é melhor ou pior do que sol para o bom funcionamento da natureza. Tudo vai depender da intensidade. Se chover muito, provocará um desequilíbrio na natureza, mas também se fizer longos períodos de sol sem chuvas, também haverá um desequilíbrio. Na natureza, tudo está em constante movimento de ida e volta, fluxo e refluxo, subida e descida, como o movimento de um pêndulo. Se você observar o movimento de um pêndulo, vai perceber que a medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento para a esquerda. Essas aqui são as polaridades, mas o pêndulo também se movimenta com um ritmo. E o ritmo é a velocidade em que a oscilação acontece entre um polo e outro. Se mais lento, mais rápido, mais forte ou mais suave. Isso acontece com tudo o que existe, inclusive com o corpo e a mente humana. Temos igualmente ciclos e ritmos: nascimento, crescimento e morte, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório. Quando nós humanos transgredimos a esses ritmos, a natureza nos responde com desequilíbrio. Nós estamos vivendo atualmente verdadeiras catástrofes ambientais. Com a nossa voracidade, estamos poluindo em demasia o nosso planeta e, com isso, alterando os ritmos das oscilações e ciclos naturais. Sempre nevou, choveu, tivemos secas, mas nunca como agora. Tudo é muito intenso. Nós estamos mudando os ritmos e isso pode nos destruir. A mesma coisa igualmente acontece conosco. Se transgredirmos os nossos ciclos e ritmos, sofreremos um desequilíbrio, seja ele físico ou mental. Nossos corpos e mentes estão constantemente em movimentos oscilatórios. Você deve perceber em você que horas você está mais animada ou mais desanimada, mais alegre ou mais triste, mais tranquila ou mais ansiosa. Isso é natural. Isso acontece com todos nós. Mas existem pessoas que oscilam muito mais que outras. Essas pessoas têm oscilações muito amplas e isso pode causar danos tanto para si como para outras pessoas, principalmente se essas oscilações forem emocionais. As grandes oscilações emocionais fazem com que elas percam o autocontrole e depois podem se arrepender. As grandes oscilações emocionais nos levam para perto, muito perto dos nossos polos. E todos nós os temos. Todos nós somos capazes de exageros. E isso sim
pode nos levar a atitudes e comportamentos mais adequados ou mais inadequados, mais saudáveis ou mais doentes. Quer um exemplo? Quanto maior, mais idealizado for o seu amor por uma pessoa, maior será a sua raiva diante de uma frustração que essa pessoa lhe cause. Ou quanto maior for a sua euforia diante de situações positivas, maior será a sua tristeza diante das negativas. E o pior disso é que nós vivemos numa sociedade que valoriza e incentiva as extrapolações. E assim vamos criando uma sociedade que cada vez mais está perdendo a noção dos reais valores humanos. Estamos ficando insensíveis a atos extremos que oscilam muito e rapidamente. Pense na nossa cultura brasileira. Ao mesmo tempo que nós somos capazes de atos de muita solidariedade para combater a fome de tantas pessoas nesse momento tão difícil das nossas vidas, também somos capazes de conviver com um dos maiores índices de criminalidade e violência do mundo, sem fazermos nada a respeito. Somos uma nação que polariza muito e não percebemos os danos desse comportamento, tanto no plano pessoal quanto no plano social. As posições polarizadas sempre nos levarão a algum tipo de transtorno, pois uma posição radical puxa outra posição radical no polo oposto. Lembre-se, a medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. Lembram-se disso? Não, nós não estamos falando de política, nada disso. Estamos falando do movimento pendular da vida. Mas feliz ou infelizmente, isso funciona igualmente para tudo. Então, cuidado com os seus posicionamentos radicais, polarizados, seja lá no que for. Posicionamentos radicalizados gerarão igualmente posicionamentos radicalizados no polo oposto ao seu. Assim como os alimentos precisam ser metabolizados antes de expelirmos, aí nós vamos aproveitar os nutrientes e expelir o que não serve, assim também é com as nossas emoções. Precisamos tempo para digeri-las. Quanto mais rápido for o nosso ritmo, menor será a qualidade da nossa resposta. A velocidade nos faz perder a nitidez dos detalhes. Pense em um trem em alta velocidade. O que você verá da paisagem não vai retratar a totalidade dela. E você pode acabar tendo uma visão distorcida do lugar. Assim também acontece conosco. Tanto o aumento do ritmo interno, que é a ansiedade, como o ritmo externo, que é a sobrecarga de atividades, podem nos levar a grandes oscilações emocionais e à perda do autocontrole. Equilíbrio perfeito é impossível, mas nós podemos ter a meta de oscilar o mínimo possível, ter variações emocionais dentro de uma faixa próxima, o mais próximo possível ao centro. Para isso, é necessário educar a mente, prestar muita atenção ao que se está sentindo nas mais variadas situações do dia a dia. Desde a simples presença de uma pessoa,
até uma situação especialmente difícil. A mente pode ser como uma criança teimosa, pulando de uma coisa para outra e cheia de desejos e vontades. Mas assim como devemos educar uma criança, também temos que educar a nossa mente. Deixá-la oscilar livremente à vontade e solta pode causar um monte de danos. Dá trabalho educar uma criança? Sim, dá trabalho, mas é possível. Use seu lado adulto, observe o seu lado criança da sua mente. Quando ela estiver presente e com firmeza e segurança, coloque limites em si mesma. Se perceber que está indo em direção a um polo, consciente e intencionalmente, pare, respire. Se necessário, afaste-se da situação para não correr o risco de extrapolar. Estimule os sentimentos que desejam que façam parte de você. Não se descuide até voltar ao seu ponto de equilíbrio. Todos nós podemos controlar os nossos impulsos, mas é necessário vontade e constância. Isso não acontecerá naturalmente. Pessoas que dizem, eu não consigo, ou não querem se dar ao trabalho necessário para reeducar-se, ou estão querendo resultados rápidos demais. Lembre-se, ninguém tem o poder sobre você, a menos que você permita. Ninguém tem o poder de mudar a pessoa que você, consciente e intencionalmente, deseja ser.